Então, boa noite aos que chegaram depois da oração. Hoje, o tema que me foi proposto, né, é o Tomar a Cruz, do livro Luz do Mundo, da Amélia Rodrigues. Confesso que tive uma certa dificuldade na leitura do livro da Amélia, desse em particular, porque ela é uma poetisa, né, e eu nunca tive grande afinidade com a poesia, né, e então tive algumas dificuldades, mas faz parte, né, a gente precisa evoluir, né? Também nesses quesitos. Então, me esforcei bastante para ler, estou terminando de ler o livro dela, acho que são 28 capítulos, estou no capítulo 22. É uma forma bem diferente de trazer conteúdos, assuntos conhecidos, já fatos que já são do nosso conhecimento, mas ela aborda de uma maneira um tanto diferente, bem interessante, ok? Nós vamos trabalhar da seguinte forma, eu vou prosseguindo e vocês, na medida que tiverem dúvidas ou quiserem colaborar com alguma coisa, fique à vontade, só levantar a mão, ok? Então, vamos lá. Diariamente, à sua volta, renovavam-se os grupos ávidos do seu socorro. A mensagem de esperança, alcançando as fronteiras das almas, inebriava-as, derramando-se abundante pelos demais corações que se contagiavam da sua empolgante realidade. Ela fala da pregação, né? Como foi a pregação, o aglomerado de pessoas por onde Jesus passava, né? Cada vez mais pessoas gostavam de estar perto dele, queriam estar perto dele, seguiam, né? Por onde ele andava, multidões o acompanhavam. E eu fico até imaginando, até conversando com o Jorge, né? Imagino o quão agradável, quanto era bom estar na companhia dele, né? O magnetismo, o amor que ele transbordava no olhar e nas atitudes, eu acho que, né, deveria ser algo muito sublime, assim, né? Jamais Israel vira ou escutara alguém igual a ele. Os sofredores recebiam de suas mãos as mais vantajosas cotas de auxílio, e os deserdados enriqueciam-se de alegria do primeiro encontro com as suas palavras. Nele, tudo transpirava amor. Nunca se cansava de ensinar, nem se desacorçoava, jamais, ante a impertinência ou a rebeldia dos infelizes. Compreendia-os por conhecer o ácido sabor do sofrimento que os infelicitava e por compreender-lhes a dor decorrente da pesada canga a constranger-lhes os corpos cansados e os espíritos aflitos. Jesus enxergava todos, né? Acho que o olhar dele penetrava profundamente, porque ele via a alma de cada um, ele via o espírito. E ali estavam todas as marcas, todos os sofrimentos, todas as existências, né? Tudo estava ali registrado e ele tinha acesso a tudo isso, né? Então, por isso que ele tinha essa paciência toda, né? Porque sabia da condição de cada um dos sofredores, né? Deixa eu receber a Adriana aqui. Junto àqueles das margens das águas que com ele conviviam, sentira a grandeza da humildade dos simples e a nobreza da fidelidade dos humildes. Nas suas mãos encontravam o grão e o pão, o fruto seco e a água pura, a compreensão e a ternura. O que foi? Tem alguém com o microfone aberto, né? As gentes nascidas na dor compreendiam, sim, e ele as amava em demasia, por isso mesmo. Então, imagine por que a multidão o procurava, né? De tudo tinha ali, principalmente a compreensão e a ternura. Um povo muito sofrido, né? Que vivia à margem da sociedade, que era tido como bichos, né? Eu imagino, porque naquela época nem valor tinha essas pessoas, né?
Então, ter alguém que lhe dava atenção, que olhava nos seus olhos, que se preocupava, que dava o carinho, mesmo que, acredito que muitos ali não entendessem grande coisa do que ele falava, né, não tivessem entendimento, mas só o fato de estar junto era um consolo, era um conforto, né? Então, por isso que cada vez mais, né, se juntavam em volta dele para ouvir. Profundamente apiedado das mazelas humanas, envolveu todas aquelas criaturas na ternura infinita do seu amor e começou a falar. Alegrai-vos na dor e não vos desesperei. Essa frase eu confesso para vocês que quando a gente lê a primeira vez parece um absurdo, né? Alegrai-vos na dor. Como que uma pessoa vai se alegrar na dor, né? É preciso que a gente tenha um entendimento, né? E a gente já vem estudando sobre a dor, sobre o sofrimento há bastante tempo, né? E a gente hoje já tem a maturidade, eu diria, né? De entender que a dor é a nossa lapidação, né? A gente precisa passar pela dor para poder enxergar Deus, para poder buscar a Deus. Só a dor é que é capaz de nos parar. Imagine você se a gente fosse viver diariamente infringindo as leis de Deus, né? Dia a dia, infringindo todas as leis e continuasse alegres, felizes, sem nos acontecer nada, né? Nem nessa existência, nem em outra, e assim nós fôssemos vivendo eternamente, a gente nunca ia provavelmente se dar conta, né, de que a gente estivesse infringindo alguma lei. Então, a dor, ela existe para isso. A dor nos faz parar, né? A dor faz com que a gente perceba que há algo de errado. Pelo menos, né, com a maioria de nós, eu acredito que não só eu, mas quando a gente lida com a dor assim, né, a nossa o primeiro impacto, a primeira reação é a revolta, né? Se achar injustiçado, mas por que comigo? Por que eu? Porque eu vejo tantas pessoas felizes à minha volta, só eu que estou passando por isso, né? E aí vem a revolta, vem tudo, né? Mas por que só comigo? Até porque a gente imagina que a dor do outro não existe. A gente não sabe nada da nossa vida, mas acha que sabe da vida do outro. Então a gente olha as pessoas, principalmente agora nas redes sociais, né? Nossa, todos estão felizes, tendo fotos e filmes e vídeos, e viajo para cá e passeio para lá, e almoça aqui, janta lá. Nossa, sabe? Parece assim que a vida de todo mundo é perfeita. E a da gente não é, né? Mas a deles também não é, né? Então, assim, e aí a gente fica se comparando, né? Ah, por que que eu tenho que passar por isso? Por que que o fulano, nossa, fulano é tão maldoso, faz isso, nada acontece com ele, né? Então, a gente sempre, essa é a nossa primeiro impacto, né? Essa questão da revolta com a dor, né? Mas hoje nós já sabemos, ou pelo menos deveríamos saber, né? Está na hora de compreender, eu diria, né? E falo muito mais para mim do que para qualquer um de vocês, que a dor, quando ela nos chega, ela é um sinal de que Deus está preocupado com a gente, de que Deus está querendo que a gente retorne para Ele, de que Deus está olhando por nós. Então, na verdade, a gente tem que se alegrar sim. É um pai olhando para nós, olhando para seu filho, dizendo, olha, né, presta atenção aí, ó, por esse caminho aí não dá, por esse caminho tu vai te perder, vai aumentar, vai cada vez sofrer mais, enfim, né? Então, a dor é um freio, sim, e é uma bênção, na verdade. Né? O dia que a gente conseguir olhar a dor como uma bênção e agradecer por aquilo que a gente está passando, e, acima de tudo, buscar o entendimento, buscar o aprendizado, né? Por que está me doendo? Por que eu estou passando por isso? Onde mais está me afetando? Ali é que que está, né? Deveria estar meu maior aprendizado. Então, alegrai-vos na dor e não vos desesperei. Participais desde hoje do reino de Deus, e os tempos continuarão a correr, cantando músicas de júbilo em vossas almas, se perseverardes fiéis até o fim. Ou seja, não se desespera, confia, continua, sede fiel, vamos indo, vamos caminhando, vamos na jornada, na certeza de que Deus está nos conduzindo, né? Na certeza de que Ele vai nos atrair, porque nenhuma das ovelhas serão perdidas. Isso foi um grande consolo para mim quando eu ouvi a primeira vez, quando eu entendi o que isso quer dizer. Porque a gente pode, sei lá, pode passar o tempo que passar, né? Isso não vale só para nós, mas para os nossos filhos, para os nossos netos.
o consolo de saber que todos estarão com Deus um dia. Todos vão ser atraídos. Uns vão mais rápido, outros vão demorar mais, mas todos chegarão. Né? Todos chegarão, todos encontrarão esse Deus, que na verdade habita em nós, né? Na verdade, a gente está falando de uma viagem interior, né? Essa busca de nos conhecermos, de buscar a nossa essência, né? Mas todos nós chegaremos lá, mais cedo ou mais tarde. Aí ele continuava falando, né? Todos os que vos buscaram antes prometiam quimeras e acenavam triunfos que o túmulo apaga, deixando em cinza ou lama os tecidos custosos e enferrujados, sem valor os tesouros da ficção. Marcham e passam sorridentes os dominadores da terra, guindados a postos nos quais padecem a alucinação da loucura que os vence e preferem ignorar. Então, aqui ele está se referindo a todas as coisas que se dá valor na terra, né? Que muita gente ainda hoje busca, né? E acredita em tantas promessas de uma vida mais fácil, promessas de bens materiais, né? Todas essas coisas que muitas pessoas se apegam, infelizmente, temos muitas, né? Muitas pessoas muito apegadas à matéria, que só isso tem valor, né? Só essas coisas que eles continuam. Só um pouquinho. Pode subir, seu Osni? O pai daqueles. Pode subir, sem problema, fica à vontade. E que todas essas coisas passam. Tudo isso aí vai ficar no túmulo, vai ser apagado no túmulo, né? O que adianta a gente brigar, batalhar, perder uma vida inteira buscando adquirir bens materiais, casas, carros, fortunas, né? Depois a gente morre e leva o quê? Né? O caixão não tem gaveta, né? Então não se leva nada. Na verdade, a gente passa, eu pelo menos passei boa parte da minha vida assim, acredito que muitos ainda, né? Vivem como se não existisse vida após-túmulo, como se a vida fosse só essa material. Aí eu trabalho, eu vivo, eu levanto, eu acordo, eu durmo, eu como, trabalho, sabe? É uma vida assim completamente ligada no automático, né? E acreditando em promessas mil, em coisas insignificantes, coisas que passam, né? Que o tempo que vai ficar aqui, na verdade, né? Então, é isso que ele chama a atenção, é isso que ele está querendo dizer. Né? Todos que vos buscaram antes prometiam quimeras e assinavam triunfos. Ele não, ele quer trazer uma nova proposta, né? Prometem a terra e são submetidos a ela, desaparecendo nos seus carros de ouro, sem deixarem saudades, porque são substituídos por outros títeres e por todos logo esquecidos. Títeres, eu até coloquei a pronúncia ali embaixo, a tradução, que são as marionetes, né? Então, prometem a terra e são submetidos a ela. O que quer dizer? Prometem mundos e fundos e a terra, e fica tudo na terra, são submetidos a ela. Porque tudo isso vai desaparecer, como eu já falei no slide anterior, né? Então, entra um líder, sai outro, entra um chefe, sai outro, entra um homem mais rico, daqui a pouco já tem outro mais rico que ele, e fico nessa roda ali, e logo vão ser todos esquecidos, né? Porque quando as pessoas morrem, quando elas partem para outra, né? Para outra dimensão, na verdade, quem fica vai lembrar do bem que ela fez, não dos bens materiais que ela tinha, né? Então, se recorda que a gente possa deixar esse tipo de lembrança, né? Essa lembrança de coisas boas, né? Que a gente possa ser lembrada como uma pessoa do bem, uma pessoa que fez o bem, que se preocupou, uma pessoa que amou, né? Então, é isso que a gente deve, né? Tentar deixar quando a gente se for. Então, ameaçam e atemorizam os de coração simples. Perseguem os fracos, porque sofrem fraquezas que os desgraçam. E se fazem acompanhar de outros famanazes, que quer dizer influentes, né? Quais abutres reunidos que, em última instância, irão devorar o mesmo cadáver em disputa infeliz. Quer dizer, entre eles se matam, né? Disputam cargos, disputam poder, disputam posições sociais, mas são abutres, né? Entre eles não há amizade, entre eles não há cortesia, não há amor, né? É só uma disputa mesmo, até uma disputa dessas coisas, essas mazelas
que existe na vida que, para nós, pelo menos, né, não tem a menor importância, né? E é isso. Então, quer dizer, viver nessas ilusões aqui do terra a terra aqui é isso. É ser esquecido, é ser substituído, é ser vencido, é ser devorado, né? Os ouvidos aguçados da multidão recebem as palavras, quais moedas de luz para serem entesouradas nos cofres do coração ansioso. A natureza canta silêncios em derredor. E ele prosseguiu. Quem desejar ser digno de mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O que quer dizer renunciar-se a si mesmo? O que nós temos que renunciar? Imaginemos nós que hoje, né? Imaginemos a situação, de repente Jesus aparece hoje, vem perto de nós e diga, renuncie-se a si mesmo e siga-me. O que nós teremos que deixar para trás? Uma pergunta para cada um, assim, para refletir. O que eu tenho que deixar para trás? O que de valor eu tenho? Será que eu estou em condições de largar tudo, de renunciar e seguir? O que ele está pedindo para nós? Esse renuncie-se a si mesmo, né, para cada um acredito que tem um significado, né? Mas para mim, refere-se àquela questão das nossas sombras, né? O orgulho, a arrogância, a vaidade, a inveja, o ciúme. Todas essas sombras que fazem parte de todos nós. Que todos nós carregamos essas sombras. Umas com maior intensidade em uma, né? Outras em outra, mas todos nós temos isso. E o renunciar-se a si mesmo seria isso. Nós temos que vencer, nós temos que domar essas sombras, né? Para poder seguir, para poder se dizer, se considerar um seguidor de Jesus, um aprendiz, digamos assim, né? Tomar a sua cruz. O que é tomar a sua cruz? Nós sabemos que temos dívidas, que temos, infringimos as leis de Deus nessa existência ou em tantas outras que tivemos, e que nós temos que pagar, né? Então, essa cruz, acredito que seja justamente os sofrimentos pelos quais temos que passar, as nossas experiências, nossos desafios diários, seja na família, seja no trabalho. Então, todos nós temos cada um tem a sua cruz para carregar, né? Então, como a gente estava conversando hoje até aqui no aniversário da Cris, como diz uma amiga, primeiro eu tenho que saber qual é a minha cruz, né? Exatamente. Qual é a minha cruz? O que é mais difícil para eu lidar hoje? Então, como que eu devo tomar essa minha cruz? O que é essa minha cruz, né? Então, eu penso que, como a gente já vem falando há bastante tempo, essa questão do mergulho interior, né? O autoconhecimento, eu preciso saber quem eu sou, eu preciso conhecer as sombras que eu tenho, né? Tirar a minha máscara, né? Me olhar de frente, não só, olha, eu sou ciumenta, sim, eu sou invejosa, sim, eu me acho melhor que os outros, sim, e daí, o que que eu vou fazer? Bom, então agora eu vou aprender a domar essas minhas tendências, as minhas más inclinações, e vou seguir, sem reclamar das coisas, das experiências que eu tenho que passar, sem reclamar digamos, dos problemas que me aparecerem na vida, porque se eles apareceram na minha vida, se eles apareceram na minha estrada, é porque eu preciso disso, eu preciso dessa experiência, né? Então, vamos para frente. Isso, no meu entendimento, que seria renunciar-se e tomar a sua cruz. Não temais aqueles que apenas matam os corpos e nada mais podem fazer. Eles também morrerão. Temei, respeitai aquele que depois da morte tem poder de restituir a vida, oferecendo paz ou dor. Se me amardes, tomai a vossa cruz e renunciai às vãs utopias, vindo em seguida. Então, não temeis aqueles que apenas matam os corpos,
Nós já vimos, já faz parte a gente já conhece um pouco da história, né, principalmente dos apóstolos, os que morreram, né, martirizados, no sofrimento, mas morreram cantando porque eles não temiam que matavam os corpos. Eles sabiam, né, o que os esperava depois. E nós? Será que nós sabemos o que nos espera? Como que, se eu morresse hoje, o que me esperaria do outro lado? Será que eu cumpri a missão a que me propus nessa encarnação? O que eu tenho feito com o meu espírito? Que atenção eu tenho dado a ele? Né? Então, são perguntas que eu me faço, que eu tenho me feito várias vezes durante o dia, né? Volta e meia eu me pego fazendo essa pergunta. O que eu tenho que fazer nessa existência, né? A gente já sabe que tem toda uma preparação antes da encarnação, então eu vim com um propósito. Eu sei qual é esse propósito? É o propósito de evoluir, tá? Evoluir em que sentido, né? Então, assim, ó, é uma busca, é uma pesquisa que eu tenho que fazer dentro de mim mesmo, me observando todos os dias, principalmente a questão do que eu sinto, né? Às vezes as coisas me acontecem, uma experiência ruim, eu me deparo com uma situação, aquilo me causa um mal-estar, e eu simplesmente, tá bom, né? Fiquei mal. E vou para frente, não olho para aquilo ali. Então, sempre que eu tiver um sentimento ruim, que alguma coisa me machucar, que me causar assim um mal-estar, né? É uma oportunidade de aprendizado. É algum recado que a vida está querendo me dar. Então, assim, ó, é o que o Jorge sempre fala, né? Nós precisamos estar atentos, estar despertos, ser donos, né, da nossa casa mental, tá? E olhando todos os dias, a todos os momentos, observando o que eu estou sentindo em relação a cada situação, né? Observando o que eu sinto em relação a meus filhos, a meu marido, a meus netos, a um colega de trabalho. Não gosto daquele fulano. Por que que eu não gosto? O que que tem dele que eu não gosto? Então, assim, ó, eu acredito que essa é a nossa principal missão. Pelo menos eu penso, né? Essa questão do mergulho interior, do autoconhecer-se. Saber o que incomoda e por que incomoda, né? Respostas nem sempre teremos, mas eu acho que nós temos que continuar buscando, dia a dia. Então, se me amardes, tomai a vossa cruz e renunciai às vãs utopias. Essas coisas da terra, né? Vindo em seguida. Não sei se alguém quer falar alguma coisa. Posso prosseguir? Construir a nova conduta do amor e da verdade. Tudo pelo Pai é sabido. Mesmo as coisas mais insignificantes ele conhece. Tem contados os fios dos vossos cabelos. Se construir a nova conduta do amor e da verdade. Que verdade? Né? A nossa verdade. Que verdade? O que há na minha vida ainda escondido, que eu ainda não prestei atenção, que eu ainda faço de conta que não vejo, né? Então, é preciso que a gente construa uma nova conduta. Essa conduta do amor, né? Esse amor, na verdade, para mim, às vezes, ele como é que eu vou dizer? Eu não tenho ainda esse entendimento do que é esse amor verdadeiro. Para mim, ele o amor é algo tão profundo, mas que eu ainda não consigo ter essa percepção, principalmente assim, no que se refere à humanidade toda, à natureza toda em si, aos animais. Então, esse amor, digamos, completo, esse amor íntegro, né? Eu ainda não tenho essa percepção, mas busco, continuo na minha luta. Acautelai-vos da hipocrisia, que é a arma dos covardes. Sede verdadeiros e mantende limpos os corações. Aqueles que me confessarem diante dos homens, também eu os anunciarei a meu Pai. O que é hipocrisia, gente? A hipocrisia que é a arma dos covardes. O que é ser uma pessoa hipócrita?
Por que que ele diz, acautelai-vos da hipocrisia, e depois ele diz, logo, sede verdadeiros e mantende limpos os corações. Então, o que que é a pessoa hipócrita? Né? A hipocrisia, ela vem quando a pessoa cobra do outro o que ela não faz. Então, o hipócrita, ele berra aos quatro ventos, apontando o dedo, criticando uma falha, criticando uma má inclinação. Normalmente, quando ele critica essa má inclinação, é porque ele também tem essa má inclinação. Nós já falamos várias vezes também sobre a questão do espelho, né? Que o outro, o comportamento do outro, está aí para me dizer quem eu sou, né? O que mais me incomoda no outro é aquilo que mais me incomoda em mim, mas que eu não quero ver. Então, a hipocrisia às vezes está nisso. Então, antes de apontar o dedo, de criticar, de julgar alguém, olhe para si. Veja se realmente a gente está isento, a gente é perfeito. E nós vamos ver que ninguém é perfeito, porque os perfeitos não residem aqui na Terra, um planeta de provas e expiações. Os perfeitos não estão aqui. Então, a gente já sabe, já cansamos de falar também, que o julgamento não nos compete, né? Mas quando tivermos vontade de julgar alguém, quando um comportamento de alguém nos incomodar, vamos olhar para nós. Olhe para dentro de si. Veja se aquilo também, se esse defeito, entre aspas, se essa má inclinação não faz parte do teu caráter também. Provavelmente a gente é igual, por isso que incomoda. Eu sempre costumo dizer que só me incomoda aquilo que tem dentro de mim, aquilo que eu conheço. Então, se eu ver um comportamento de uma pessoa e não me atingir em nada, é porque aquele comportamento, aquilo não existe em mim. Mas se eu conheço, olha, aquela pessoa é falsa. Se a pessoa é falsa, é porque eu conheço o que é falsidade. E se eu conheço o que é falsidade, é porque eu sou falsa também. Nossa, como ela é invejosa, não pode ver ninguém se dando bem, porque eu também sou invejosa. Né? Então, todas as más inclinações que eu vejo nos outros, é porque elas estão dentro de mim, eu as conheço muito bem. Por isso eu posso apontar o dedo. Né? Então, sede verdadeiros. O que é o sede verdadeiros? Vamos nos reconhecer, gente. Nós todos somos falhos, todos nós somos cheios de más inclinações, somos cheios de sombras, temos muita coisa para clarear, para tocar para frente, muito mesmo. Mantendo limpos os corações, né? Então, manter limpo o coração. Isso é olha, é o que eu digo assim, a nossa tendência é de ver a maldade, é de criticar, é de julgar. Então, assim, manter o coração limpo, olhar para o outro sempre com misericórdia, olhar para o irmão sabendo que ele está na mesma jornada que nós, que ele está na mesma dificuldade que nós, né? Nós não sabemos nada do outro, não sabemos nem de nós mesmos. E ainda assim nos achamos no direito de apontar o dedo, de ficar criticando. A gente não sabe nada da vida de ninguém. Como eu digo, nem da nossa a gente sabe. Então, precisamos mudar essa nossa conduta, né? Nós precisamos mudar a nossa conduta. Vocês imaginem Jesus falando isso tudo lá para aquele povo. Né? Não sei até que ponto eles tinham condição de entender isso tudo, né? Mas ele falava. Aqueles que me confessarem diante dos homens, também eu os anunciarei a meu Pai. Nada digais em segredo contra alguém, pois que isto que seja dito em silêncio será apregoado aos brandos. Evitai manter duas condutas, a que os homens podem e aquela que não podem saber. Olha que interessante isso. Do que será que Jesus está querendo falar aqui? Então, eu uso uma máscara, né? E essa máscara mostra para a sociedade, mostra para as pessoas aquilo que elas querem ver, aquilo que eu posso mostrar. E a outra, que sou eu, a verdadeira essência não, digamos assim, a Helena de verdade, aquela cheia das sombras e tudo mais, aquilo que as pessoas não podem saber, eu escondo, né? Então, eu mostro aquilo que as pessoas gostam de ver. Eu costumo dizer assim que a gente no trabalho é uma pessoa e em casa é outra, né? A maioria de nós somos assim. Eu não sei vocês, mas eu era assim, né? Enquanto eu trabalhava, principalmente nas escolas,
Lá eu era uma pessoa calmíssima, uma excelente professora, porque eu tinha uma calma, uma paciência, nossa, botava os pés dentro de casa, o bicho pegava. Aí tudo que eu não conseguia extrapolar lá, a irritação, a raiva, eu estourava dentro de casa. Então, eram duas pessoas, né? A Helena de verdade é aquela que entrava dentro de casa. Então, assim, meus filhos, que eram meus alunos, muitas vezes diziam assim, nossa, mãe, nem parece a mãe, sabe? E realmente, né? Porque lá era uma coisa e em casa era outra. Nada, pois, façais escondido, porquanto tudo se torna revelado e permanece conhecido. Nada, pois, façais escondido, porquanto tudo se torna revelado e permanece conhecido. Para nossa consciência, né, não adianta a gente esconder as coisas, porque o que vale é o que está na nossa consciência. Então, ali tudo vai estar sempre muito revelado, vai estar sempre muito vivo ali na nossa consciência. Então, não adianta. A gente vai querer se esconder. A gente pode se esconder por um tempo, mostrar uma personalidade por um tempo, mas ninguém consegue fazer isso, né, por todo o tempo. E o mais importante é isso, é que a gente sabe o que a gente faz. A nossa consciência está ali para nos dizer o que a gente fez, o que a gente deixou de fazer. A mentira é a medida do mentiroso, como a presunção é a dimensão do ignorante. Por que a mentira é a medida do mentiroso? Jorge, eu vou te pedir um socorro, porque eu já li isso algumas vezes. A mentira é a medida do mentiroso. E eu não consigo entender o que isso exatamente quer dizer. Como a presunção é a dimensão do ignorante, até tudo bem, que quando essa pessoa, a presunção mostra, né, mostra a ignorância da pessoa. Por quê? Porque a presunção faz a pessoa achar que sabe tudo, que é dono da verdade, e aí está realmente a sua ignorância, já porque ninguém é dono da verdade, ninguém tem esse poder todo, né? Poderias fazer algum comentário, Jorge, sobre essa questão da mentira, por favor? Olha, você pedindo tão educadamente assim, é impossível não fazer, né? Você sendo tão assim, sabe, cordial, assim, meu Deus do céu. Olha, quem sou eu para imaginar o que Jesus quis dizer, né? Ou até mesmo a Amélia Rodrigues, né? Mas a medida é como se mede, não é? Sim. Então, acho que ela quer dizer ali, a mentira é a medida do mentiroso, que você vai medir a pessoa que é uma mentirosa, né? Você já é uma mentirosa. Então, tudo que ela falar, você já tem que é uma mentira. Isso é uma verdade. Se você pegar uma pessoa que mente, dificilmente ele tem contato com a verdade. Ele mente em tudo. Então, se te apresentar uma pessoa que é acostumada a mentir, que é um mentiroso compulsivo, vamos chamar assim, tudo nele é mentira. Então, ele é medido, não é, exatamente pela mentira. Ou seja, você vai percebê-lo como um mentiroso, que tudo nele é uma mentira. E isso é um fato, é uma verdade. Eu não sei se vocês têm contato com pessoas que são mentirosas compulsivas, mas você vai ver que ela não fala a verdade em nada, né? E tem outras que não são mentirosos compulsivos, que tem uma variedade de outra situação. Acho que Jesus quis se referir aí àqueles que são prisioneiros da mentira em si. Então, é um caso bem forte de compulsão, não é? É que nem a pessoa que se droga, né? Então, se você vai medir a pessoa que se droga, você vai sempre chamar ele de um drogado, não é? A pessoa que bebe, você vai sempre se referir a ele como alcoólatra. E a pessoa que mente, você vai sempre medi-la como uma mentirosa. E tudo nela é uma mentira. Acho que é por aí. Tá bom. Minha Obrigada. amiga Helena. Obrigada, querido. Nada. Você tá muito educada e cordial hoje. Estou gostando dessa sua cordialidade, viu? É que eu tô na casa dos outros, né? Ah, Me lembrei você já agora, acabou se de falar, tivesse né? Que real tá só na sua casa, né? na casa dos outros, a gente tem que ser educado, Não, né, gente? Vocês sabem, né? Não dá pra gente ficar aí, imagina, né? não, mas você é sempre educada. Hoje você está um pouquinho mais, mas você é sempre educada. Então tá bom.
Podemos prosseguir? Alguém mais quer fazer algum comentário, gente? Poxa, eu falo tanto nas aulas das pessoas e as pessoas não falam nas minhas aulas, eu vou ficar chateada. Tô brincando, tá, gente? Tô brincando. Vamos para frente, então. Cadê a aniversariante que não fala nada hoje? Tá Ela não sempre tá, caladinha. Jorge. Ela não tá participando, porque a casa Não? tá cheia. Entendeu? Ela tá participando, não tá, né, gente? Deixa eu espiar os participantes aqui. Não tá, não? É, não tá, não. Não, ela falou, ai meu Deus, agora eu botei aqui, não sei mais sair. Ai, Jesus. Não, ela não está. É porque assim, ainda tem os tios e primos dela, chegaram aqui por volta das 4, 5 horas, e muitos eles estão ali sentados, batendo papo, tá bem animadinho. Tô com a vontade para lá embaixo, depois eu vou. Então vamos para frente. Levantai a cabeça reta, mas sede simples de alma e humilde de sentimento. Gente, o ensinamento é tão gostoso a gente ler, né? Vocês conseguem imaginar, tipo, Jesus falando isso pra gente, assim, sabe? Eu imagino que felicidade, né? Poder estar naquele lugar, naquele momento, né, gente? Que maravilha, assim. Eu fico, assim, viajando às vezes. Então, levantai a cabeça reta, mas que não seja de empáfia nem de arrogância, né? Ser simples de alma e humilde de sentimento. Engendrai a simpatia entre todos e fomentai a cordialidade. Uma vez eu li, na época que eu ainda participava da Igreja Católica, num retiro, se eu não me engano, um padre fez uma palestra, né, entre adolescentes, e ele falou que, para Deus, o pior ser humano que existe é aquele que semeia a discórdia, aquele que faz os homens brigarem, quer seja por fofocas, por inventando coisas assim, né, mas os que envenenam, né, uns contra os outros, que fazem gerar a briga. Então, não sei se isso é verdade, mas aqui ele fala exatamente disso: engendrai a simpatia entre todos e fomentai a cordialidade. Então, sejamos plantadores da paz, semeadores da paz, né, gente? Que hoje em dia, principalmente nas redes sociais, a gente está vendo, está sendo diariamente o contrário, né? As pessoas, assim, se matando, se odiando, é um cultivar de um ódio, assim, de colocando uns contra os outros, que, não sei, dá até medo, assim, né, quando a gente para e presta atenção, né? O homem isolacionista é espírito enfermo. O que é o homem isolacionista? Aquele que vive isolado, eu acho que não faz questão de se comunicar, não faz questão de viver em sociedade, não faz questão de semear nada, nem de ser simpático, né? Esse é um espírito doente. Manter cortesia com os que são corteses é retribuir a medida do que se recebe. Então, que bênção, que benha nisso, se eu vou ser cortês apenas com quem me é cortês, se eu vou ser educado somente com quem me é educado, né? A gente já falou sobre isso também, né? A gente, aí volta aquela questão de oferecer outra face, né? Se me vier alguma coisa ruim, que eu saiba não retribuir, que eu saiba ter compaixão, que eu saiba perdoar, que eu saiba compreender, né? Porque se eu ser gentil apenas com quem me é gentil, não vejo vantagem nenhuma nisso, né? Não há nada de benefício para nós, né? De benefício. Os meus seguidores aprendem a ter alegria interior para os momentos difíceis e se acostumam ao prazer de servir em nome do amor. É nisso que reside a verdadeira união comigo. Gente, esse trecho aqui para mim é maravilhoso. Os meus seguidores aprendem a ter alegria interior para os momentos difíceis. Volta àquela questão do alegrai-vos na dor. Né? Para mim é a mesma situação. Então, é muito fácil, né? A gente, ser grato a Deus, nossa, quando eu sou grato a Deus, quando está tudo bem. Muito fácil, né? Isso quando a gente se lembra, né, de agradecer a Ele quando a gente está bem. Agora, vamos agradecer a Deus na hora de um momento difícil, na hora de uma grande dor, na hora de uma grande perda. Perdi meu emprego, perdi um colega, perdi meu pai, sei lá, meu marido me traiu, nossa Senhora. Então, são momentos, esses momentos difíceis, são nesses momentos difíceis
que a gente precisa, né, dessa força interior, que a gente precisa dessa alegria interior. Ah, mas também, então tudo bem, eu vou sair que nem uma louca retardada no meio da rua gritando quando me aparecer um momento difícil, né? Não é disso que a gente está falando, mas é a questão do ter confiança, é a questão de segurar na mão de Deus, é saber que nesses momentos difíceis Deus está conosco, que são nesses momentos difíceis que estão os maiores aprendizados, que eu preciso passar por aquilo ali, né? Então, a alegria interior é nesse sentido, essa conexão com Deus, né? Que eu acredito que na hora, no momento que a gente conseguir essa conexão interior, voltar para o nosso self, acho que as coisas exteriores não vão mais nos abalar. Se elas nos abalam é porque ainda nós estamos separados, né? Ainda não estamos unidos, né? Não somos um ainda, como um dia chegaremos a ser. E se acostuma ao prazer de servir em nome do amor. Servir em nome do amor. O que é servir em nome do amor? Quem de nós hoje, vamos falar bem a verdade, diariamente serve em nome do amor? Quem de nós serve? Vamos começar por aí. O que é servir? Ah, pois agora. Então, eu até pouco tempo imaginava assim, nossa, eu sempre achava que eu tinha que fazer alguma coisa a mais na vida. Nossa, eu me sentia assim inútil, sabe? Eu preciso fazer alguma coisa a mais. E eu demorei um pouco para entender, mas hoje eu tenho uma certa compreensão de que esse servir em nome do amor é servir onde eu estiver. Seja na minha família, seja no meu trabalho, seja com o vizinho. Então, assim, ó, esse servir é fazer, como o Jorge falou uma vez, faz aquilo que ninguém quer fazer, né? Vou até usar um exemplo aqui, por exemplo, lá em casa, assim, minhas filhas detestam lavar louça, sabe? É uma coisa que... Então, assim, ó, eu brigava muito, eu vou cozinhar, hoje não, hoje eu lavo. Eu sei que elas não gostam, então eu lavo, sabe? E às vezes, mãe, deixa que eu lavo, tal, mas aí eu ensino, não, eu gosto. Então, assim, ó, são essas pequenas coisas, esse servir é ter a compreensão, é olhar para o teu filho, olhar para o teu marido, para o teu pai, para a tua mãe, para um colega, teu companheiro, né? E servir. Servir no sentido de abnegação mesmo, né? Eu estou no mundo para ser feliz. Muita gente pensa isso. Eu pensava assim há pouco tempo atrás, né? E não, a gente está no mundo para fazer o outro feliz. Se todos nós pensássemos assim, todos seríamos felizes. Porque, vamos imaginar lá em casa, eu e meu marido, se eu vivesse para servi-lo, para fazê-lo feliz, e ele vivesse para me servir e me fazer feliz, nós dois seríamos felizes. O problema é que hoje o egoísmo, né, o egocentrismo, tudo isso, todos os ismos, eles fazem com que as pessoas queiram ser servidas, as pessoas querem ser superior, elas querem ser servidas, elas querem ser amadas, elas querem tudo, mas não querem dar nada em troca. E nem se trata de uma troca em si, né? Mas assim, ó, as pessoas hoje não têm esse desejo de servir, sabe? Muito mais de ser servido. As pessoas hoje nem enxergam, né? Depois que essas redes sociais chegaram com tudo mesmo, celular, WhatsApp e tudo mais, as pessoas nem se enxergam mais. Dentro de uma mesma casa, muitas vezes, nem se olham, né? Imagina servir em nome do amor. Né? Então, esse servir em nome do amor, servir com prazer é isso, é onde você está. Floresça onde você foi plantado, né? Seja lá onde for, em que situação for. É nisso que reside a verdadeira união comigo. Então, se quisermos ter essa união com Jesus, se quisermos ser um aprendiz de Jesus, um seguidor de Jesus, aqui está a receita. Sirva sempre. Quem quer que seja, quem estiver ao teu lado, sirva, ame, compreenda, né? Faça aquilo que o outro não quer fazer. Não cobre, né? Simplesmente faça. E eu penso que seja isso. Preservai-vos do fermento da maledicência. As más palavras, as palavras azedas, as palavras rudes, corrompem o espírito e corroem a vida, turbando a consciência. Olha só, gente, preservai-vos do fermento das maledicências.
que seria isso? O que são essas más palavras? Quantas vezes nós, eu já cansei de fazer isso também, acredito que não sou eu, né? Mas, às vezes as pessoas vêm e falam mal de uma fulana e a gente acaba fomentando aquilo, a gente acaba concordando e aumentando, mas sabe, que tem razão, olha, é terrível mesmo, né? A gente fica ainda, em vez de, na verdade, ou só ouve, ou, que a gente não pode deixar de ouvir também, mas, ou então deveríamos fazer o contrário, né? Se não tiver nada de bom para falar, mas que fique quieto, mas não ficar fomentando, ficar piorando a situação, né? E a gente gosta muito disso, né? Parece que a gente adora estar ali fortalecendo, né? Aumentando a raiva das pessoas, em vez de acalmá-la, em vez de tentar fazer olhar com um ar de compreensão, né? Faz a pessoa pelo menos parar e voltar a si, cair em si, ver o que tá, né? O que ela está fazendo, né? Se não for possível, porque às vezes a pessoa está tão enraivada, tá, né? Com tanto ódio saindo pela boca que ela não vai te ouvir, mas se tu não conseguir fazer ela parar e refletir, pelo menos não aumente mais a situação, né? Não piore a situação. Saí da amargura e livrai-vos das suspeitas dos pensamentos vulgares que se nutrem nos conúbios, quer dizer, nas ligações deprimentes. Voltamos a falar do nosso velho amigo pensamento, né? Saí da amargura e livrai-vos das suspeitas dos pensamentos vulgares. Então, a gente já sabe, já falamos bastante também, principalmente da questão dos hábitos mentais, né? Esses pensamentos ruins que a gente tem. Gente, a gente tem que estar muito ligado, tem que estar prestando atenção diariamente, sabe? Por exemplo, o pensamento da raiva. Gente, a gente não pode mais deixar levar, sabe? Quando ele vier, para, respira fundo. Respira, 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 foca a tua atenção numa outra coisa, seja numa música, seja no cantar de um pássaro, pelo menos para não se deixar tomar, não se deixar invadir. Seja por uma raiva, seja por um ciúme, seja pela inveja, né? Sei lá, qualquer um dessas más tendências, essas sombras que infelizmente, né, nos acompanham. Então, todas elas começam com uma sugestão, né? Então, assim, e se a gente se deixar levar, já era. Nossa, acabou. Aí a gente vai fazer ligações deprimentes. Por quê? Nós já falamos sobre isso também, né? Nós vivemos num mundo rodeado de espírito, gente. Onde a gente está, assim, cada um na sua vibração. E a gente vai fazer ligação, a gente vai se ligar com aqueles que tiveram o mesmo pensamento que nós. Então, se eu alimentar um pensamento de raiva, nossa, o que vai acontecer? Eu vou me ligar a muitos raivosos que estão à nossa volta. E aí a raiva vai triplicar, né? Muitas vezes as pessoas matam, as pessoas batem em outras, por quê? Porque alimentam esse sentimento ruim, e na hora que eu dou passagem para esse tipo de sentimento, eu faço ligações com todos esses outros espíritos que estão à minha volta, e aí é como se eu fosse virar tipo assim, pegar um carro e turbinar ele, sabe? Aí eu vou com tudo. Vem cá, Cris, eles querem dar um oi para você. Ó, a Cris subiu aqui agora. Cadê? Ai, eu não estou aparecendo aqui, só estou Como eu. tu não tá aparecendo? Não, eles estão me vendo, mas eu não estou. Que interessante. Agora eu Aqui, estou. Então tá. Oi, gente, boa noite. Parabéns, Cris. Parabéns. Obrigada. Parabéns! Obrigada, desculpa a Muita ausência. alegria. Essa mulher está chique hoje, só porque ela está de aniversário, agora que ela foi mostrar a carinha dela, olha Isso. só. Ela tá bem atucanada, tadinha, recebendo os parentes ali. Mas daqui a pouco ela vai descansar, né, Cris? Só vim ver se a Helena estava bem. Beijo, então. Boa aula para vocês. Depois eu assisto a Felicidade. gravada. Beijão! Beijo. Uau. Querida, só ver se estava tudo bem. Pô, agora eu tô me vendo, não estava me vendo? Agora eu tô me vendo. Então, voltando a falar, né, bem dessa questão, assim, do cuidado com os nossos pensamentos, cuidado com o que a gente alimenta, né? Eu já comentei com vocês uma vez, e vou contar de novo, não sei se todos lembram, né, do episódio, há uns anos atrás com o meu neto, e quem é avô aqui, não sei se tem mais avós, mas a gente tem um amor imenso pelos netos, é uma coisa, assim, surreal, né? Mas mesmo com tanto amor, né, um dia eu me deixei tomar pela raiva, e eu ofendi meu neto de uma forma que, nossa senhora, eu acho que na época ele tinha uns 7, 8 anos, hoje ele tem 10. E ele ficou arregalado me olhando, e vocês não vão acreditar, mas eu
me via fazendo aquilo como se não fosse eu. Foi uma experiência muito estranha, me marcou muito, porque é como se eu estivesse assistindo alguém fazer aquilo, sabe? Por quê? Porque eu dei passagem, eu alimentei essa raiva, porque criança às vezes irrita, né? E aquilo foi me irritando e eu me deixei levar, me deixei tomar pela irritação, e aí fiz uma ligação com uma legião inteira, virei, ó, a irritada. E ofendi uma das pessoas que mais amo nesse mundo. Então, para vocês, eu sempre gosto de contar isso, porque se eu conseguir fazer isso com um serzinho que eu amo tanto, imagino que eu não sou capaz de fazer com uma pessoa estranha, se eu me deixar tomar pela raiva, né? Então, muito cuidado com os pensamentos vulgares, né? É por isso que, assim, quando o Jorge fala, e às vezes eu digo, nossa, ele está falando isso de novo, né? Mas a gente vai morrer ouvindo isso e muitas existências mais pela frente, mas é isso, nós precisamos estar presentes, nós precisamos estar ligados, atentos, gente, presta atenção no que vem na tua mente, cuidado, né? Se há um conselho que a gente possa dar, né, é essa, muita atenção. Em toda circunstância, buscai a prece, olha que lindo, e vigiando, servir. Há ensinamento mais lindo que esse? Em toda circunstância, buscai a prece e vigiando servir. Então, como eu deveria ter agido naquele momento lá, voltando ao exemplo que eu dei do meu neto? O que eu deveria ter feito? Deveria ter buscado a prece, né? Deveria ter pedido ajuda ao meu anjo guardião, ao meu mentor, né? E certamente não teria estourado, não teria me feito ligações, né? Não teria me ligado a espíritos sofredores, né? E não teria acontecido o que aconteceu, então eu teria evitado de magoar. Então, assim, ó, quando tá difícil, gente, vamos buscar a prece, nós temos esse recurso, né? Aliás, a prece é algo que a gente deveria fazer 24 horas por dia, né? Tá sempre em conexão, sempre ligado com a espiritualidade do bem. Se nós soubéssemos, se tivéssemos esse hábito, muitos males seriam evitados, muito mais felizes seríamos, com certeza. Não procureis, porém, fazer tudo. Sede grandes nas tarefas insignificantes e tornai-vos pequenos nas grandes realizações. Eis como provar a integridade do bem. Jorge, posso pedir para você falar sobre isso novamente, por favor? Jorge? Jorge não está. Então tá. Alguém gostaria de comentar sobre esse sede grandes nas tarefas? Eu estava falando com você e o microfone estava fechado. Ah, eu achei que estavas me ignorando. Eu digo, tudo bem, se ele não quer falar comigo, eu não vou fazer nada, né? Mas me ajuda nessa interpretação, O Jorge, por microfone estava favor. fechado. E estou aqui falando. E eu estou vendo que você está falando outra coisa. Eu falei, meu Deus, você quer que eu fale sobre a prece ou sobre o quê, Helena? Não, essa frase ali, ó, sede grandes nas tarefas insignificantes e tornai-vos pequenos nas grandes realizações. Eu tenho uma certa dificuldade para entender essa passagem também. Quando você lava o prato que suas filhas não querem lavar, você não está sendo pequena, não é? Fazendo uma coisa pequena. E quando tem isso é o que ele chama de gente. É a mesma coisa quando ele fala para a gente ser servo, não é? Ser escravo, ser servidor e não o dono, né? Não o maioral. Em todos os momentos da sua vida, você ser serva, você fazer as atividades simples, aquelas que ninguém quer fazer. É isso que ele quer dizer ali. Ser de grande nas tarefas significantes. Quando você lava prato, que ninguém quer lavar, você se torna grande, porque você se torna humilde, você se torna obediente a Deus, porque Deus te colocou naquela situação para que você aprenda a ser serva e não a ser servida.
não Entendi. é? E aí, se você aprender a ser pequena nessas coisas, se tornar grande nesses pequenos movimentos diários, nos grandes você também vai ser pequena. Porque você não vai querer aparecer, você se tornou humilde, você se tornou simples e modesta de coração, que é como Deus quer todos nós, servos. E esse servir, essa ideia de servir, é para que a gente aprenda a ser humilde, simples, nas pequenas coisas, nas pequenas tarefas, que todo mundo despreza, que todo mundo despreza, não é? Quando o André Luiz chegou em nosso lar, eu não sei se vocês assistiram o filme ou leram o livro, ele chegou querendo se impor, não é? Eu sou médico, eu faço isso, eu faço aquilo. E todo mundo, para não constrangê-lo, ninguém disse nada para ele, não é? E ele continuou naquela empáfia, naquela prepotência de quando ele estava na Terra. E aí ninguém dava serviços para ele. E ele queria escolher. Então, quando chegou uma leva de espíritos doentes, desencarnaram em processos dolorosos, ele foi tentar ser médico e ele foi cortado, né? Falou, não, aqui o senhor não é médico. Aqui o senhor não é médico. A sua medicina era lá na Terra. Aqui é outro tipo de situação. E ele ficou bastante constrangido. Aí, um dos pacientes vomitou no chão. E aí ele foi pegar um pano e uma vassoura para limpar. Aí ele se tornou pequeno. Aí ele se tornou digno de ser um trabalhador do nosso lar. Entendi. Enquanto ele estava orgulhoso, no empáfia enorme, achando que era o bom, não teve chance nenhuma. Ele levou só cortadas, né? No bom sentido. Porque, na verdade, ele não estava apto para ser um trabalhador de Jesus. Os orgulhosos não estão aptos para ser trabalhador de Jesus. Os arrogantes também não. Aquela tarefa na sua casa que ninguém quer te fazer e que você se revolta, essa é a tarefa que vai fazer você humilde, simples. No seu trabalho também. A tarefa que ninguém quer é aquela que você vai fazer. Aquela que você deixa que os arrogantes, o egoísta e o orgulhoso vençam, para você se tornar pequeno. Você se tornando pequeno, você se torna grande para Deus. É difícil a gente começar a compreender isso, mas isso é de enorme importância que a gente compreenda. A gente só vai ser sábio, só vai ser inteligente, só vai ser o self, a totalidade, quando a gente for simples, humilde, modesto, fazendo as pequenas coisas de forma grande. E não se sentindo inferior, porque você está se tornando digno de Deus. Tem outra, na parábola dos talentos, tem uma passagem que eu adoro, eu tenho ela em mente porque eu acho ela maravilhosa. Não é? Quando Deus distribui os talentos e aqueles que utilizaram bem o talento, ele diz, você é trabalhador bom e fiel, que usaste bem os talentos, se tornou digno de receber outras tarefas maiores. Aí sim, você faz as coisas com humildade, simplicidade, dando o melhor de si, você se torna apto a outras coisas. Em compensação, o trabalhador mau, preguiçoso e infiel vai para os sofrimentos e para os rangeres de dentes no mundo inferiores. Então é isso, é não negar as tarefas mais simples que tiver que fazer, aquelas que todo mundo foge, essas são as nossas. E não é só referente a lava-prato ou qualquer outra coisa. Dar atenção para aquela pessoa que todo mundo acha que ela é chata. Dar atenção para aquela pessoa que ninguém quer dar. Cuidar de alguém que ninguém quer cuidar. Ter paciência com um ser que fica no pé da gente o tempo todo. E você, a ponto de explodir, você engole. E dá toda a paciência do mundo para ele. Isso é ser grande nas pequenas tarefas. Tá bom, Helena? Ficou bom? Nossa. Helena, você sabe por que eu escolhi esse texto? Só por causa dessa frase que está
em negrito ali, embaixo de Aquele que me aquele que me negar, negar entre os homens, dele não me recordarei para apresentá-la no reino. Então, se você não se fizer pequeno nessas coisas, você não está apto a que Jesus está presente no reino, não é? Nós todos, devido ao orgulho e à arrogância, queremos grandes feitos. E a vida é feita de pequenos momentos. Que aquele que consegue enxergar... Vou te dar um outro exemplo muito importante. Quando uma palavra, que nem falou no slide lá atrás, né? Uma palavra rude que a gente lança impensadamente, pode criar um trauma na outra pessoa enorme. Se aquela pessoa tem uma tendência à depressão, a se magoar, ou a se ressentir, ou a ficar agressiva, ou a vibração dela cai e ela entra em um processo obsessivo, aí está o grande problema. Então, essas pequenas coisinhas do dia a dia que passam realmente muito batidos para a gente, que a gente nem se atém a elas, sim, é disso que ele está falando, para a gente ser grande nessas pequenas coisas. as Porque palavras nas ferem, grandes, né? né? Oi? Nos momentos gloriosos, todo mundo é bom. Uhum. Era isso, Helena. Barulho. Helena, está na hora de você começar a expandir e começar a dar palestra, a participar de outras atividades, porque você está 100% pronta. Olha, Você tem precisa muita coisa que confiar eu mais nesse ainda... potencial teu e seguir em frente. Mas eu tenho tantas inseguranças Mas ainda. tem muita coisa assim, tem muita coisa ali, insegurança. Mas você só vai ganhar segurança se fizer. Se Nisso você nós tiver com concordamos, né? medo, quando é que você vai se sentir seguro? Nisso nós A partir do momento concordamos. que você vai fazendo, você vai ganhando segurança. Agora, se você falar, não vou fazer porque estou insegura. Quando você vai se sentir segura, então? Na verdade, Outro é dia eu vi um arrogância cara também, né? falando, isso é o medo que a imagem tem, não é? A vaidade tem, a necessidade de reconhecimento tem, de que talvez você fale e não vai ser reconhecida como boa zona, né? Então, é só isso. Outro dia eu vi uma mensagem, eu vou passar para todo mundo, que eu achei muito maravilhosa. Não lembro de quem era. E ele dizia assim: você não tem um problema porque você é insegura. O teu problema é que você é insegura. O problema é a insegurança, né? O problema é insegura. Você pensar, eu estou insegura porque tenho um problema, é diferente. Eu estou insegura porque eu tenho um problema. Não. Você tem um problema porque você é insegura. Sim. Se você não for insegura, você não tem problema nenhum. Pensar a respeito. Mas eu gostaria, essa frase ali que tu colocou, se aquele que me negar entre os homens, né? Dele não me recordarei. Eu penso que esse negar a que ele se refere é sobre tudo que a gente falou até agora, né? Então, se a gente não praticar, né? Não viver da forma com que ele gostaria que a gente vivesse, com todas as coisas que a gente já falou, né? Isso seria negar, né? Tem gente que acha que eu tenho que sair aos quatro cantos berrando Jesus, Jesus, né? Eu acho que a fala, tudo bem que as palavras machucam, né, na verdade, mas em questão de dar exemplo, de viver, eu acho que o exemplo é viver de forma correta, sem falar, apenas viver, apenas praticar esses ensinamentos é que nos faz afirmar, né, afirmar a existência dele, não negar, né? Não sei se estou correta no meu jeito de pensar, mas eu penso que é isso. Negar Jesus seria viver infringindo as leis, não praticando nada dos seus ensinamentos, né? Podemos prosseguir? Meu Deus, eu nem sei que horas tem, deixa eu ver. Se vos ofenderem... 20 para as 9. Se vos ofenderem,
buscar conquistar o ofensor. Se vos enganarem, ide ao encontro dos enganadores. Se vos caluniarem, marchai com amizade junto ao infamante. Fácil seria abandoná-los. Se assim o fizerdes, não sereis dignos de mim. Essa parte me lembra bem a questão do amar os vossos inimigos, né? Eu acho que é basicamente a mesma situação, né? Eu falei errado. A frase que me levou a colocar esse texto é essa ali. Fácil seria abandoná-lo. Se assim não fizerdes, não serei digno de mim. E é isso que a gente mais faz. A gente, quando não gosta de uma pessoa, uma tarefa, a gente quer abandonar. Então, prestem bem atenção nisso. Casamentos se desfazem, uniões de qualquer relacionamento, brigas em empregos. E ele diz ali, fácil é abandonar qualquer coisa e qualquer situação. Mas se assim nós fizermos, não seremos dignos de Deus. Gente, isso é muito forte. Eu acho que a nossa maior missão nessa encarnação, nessa existência... Olha o pai da Cris passando aqui. É a nossa maior missão. Gente, quem conseguir pôr isso em prática, vamos combinar que vai estar assim, vai galgar muitos degraus nessa existência, né? Imagina você querer conquistar aquele que te ofendeu, né? Ir ao encontro daquele que te engana. Buscar amizade junto àquele que te caluniou. Gente, olha, para nós, como é que eu vou dizer, arrogantes, orgulhosos, né? Imagina, isso é uma conquista. Quem conseguir isso, eu acho que vai ser um ser iluminado, porque se a gente conseguir lidar com isso tudo, se conseguir fazer isso tudo, se conseguir perdoar, se conseguir não se ofender, né? Como disse o Chico Xavier, eu já nem me ofendo mais. Já pensou a gente chegar nesse nível? Não se ofender mais? Por que a gente não se ofenderia mais? Porque a gente chegaria numa situação de entender, né, que aquele que nos ofende é um sofredor também. É um irmão que precisa de ajuda, que precisa da nossa compaixão. Então, aquele que me ofende, aquele que me calunia, aquele que me engana, gente, é um espírito sofredor, né? Ele precisa do nosso amor, ele precisa do meu amor, ele precisa da minha compreensão. Mas o que eu tenho para dar para ele em troca? Raiva, ira, desejo de vingança, quero me afastar, né? Então, gente, é o que eu digo, assim, é algo que, para mim, ainda parece inalcançável. Mas, pelo menos, a gente começa a ter a compreensão e a percepção da necessidade de fazer isso. Então, se eu conseguir olhar por aquele que está me ofendendo, se eu conseguir olhar para ele como um irmão que está na mesma jornada que eu, que é tão ou mais sofredor do que eu, né? E saber que ele também é filho de Deus, que ele também vai voltar para Deus, mais cedo ou mais tarde ele vai se reconciliar com Deus, ele vai voltar para a sua essência também. Então, assim, ó, se a gente conseguir olhar esse irmão dessa forma, poxa vida, né? Então, assim, ó, tudo bem se a gente não quiser aí abraçar, mas pelo menos vamos dar esse primeiro passo, a não reação, né? A compreensão, a misericórdia, eu acho que isso é uma grande conquista, né? Então, como diz Jesus, fácil seria abandoná-los. É o que todos fazem. Então, se eu virar as costas para esse ofensor, para esse que me ofende, que me calunia, se eu virar as costas, se eu me afastar, eu serei digna de Jesus. Eu serei uma discípula, eu serei um seguidor, eu serei uma aprendiz de Jesus. Eu estou fazendo valer os ensinamentos dele. Eu estou, não é uma forma de negá-lo, né? Porque não é isso que ele me ensinou a fazer. Ele me ensinou a perdoar, me ensinou a compreender, a não revidar. Então, se eu quero mostrar que sou uma seguidora de Jesus, que sou uma aprendiz, eu preciso começar a fazer isso, né? Depois ele prossegue, ó, não vim para os sãos, os bons, os felizes, mas para eles, os desventurados, e para vós, que tendes sede de justiça e paz. Então, é para esses todos os sofredores como nós, é que ele veio.
É para eles e por nós, né? Por eles e por nós, que ele deixou os ensinamentos e que está ali o convite para que a gente siga até hoje, né? Todas as pessoas, eu torno a dizer, eu imagino, naquela época lá, né, 2000 anos atrás, essas pessoas sentadas, como mostra essa gravura ali, que entendimento será que tinham disso tudo, né? E aí eu penso assim, talvez as palavras, não, mas o amor que emanava dele, o amor que saía por meio de magnetismo, tudo, eu acho que isso aí fazia com que as pessoas se sentissem bem e eram tocadas por esse amor. E por si só, por isso, por ter estar em contato com essa energia, né, eles acabavam amando mais, eles acabavam tendo mais compreensão com o próximo. Pelo menos essa é a minha opinião, né? A noite estava quase chegando. Uma sutil atmosfera de paz caía sobre os grupos na multidão silenciosa, de coração túmido de emoção e almas comovidas. As silhuetas dos montes se recortam nas primeiras sombras, e as estrelas salmodiam nos céus canções em prata fulgurantes. Onomatopeias, hipérbatos e sinédoques escapam dos lábios do mestre na composição dos ditos. Essas coisas aí, onomatopeias, hipérbatos, isso aí são figuras de linguagem, né? Imitações, enfim. Oh, meu Deus, por aí demais. É necessário ir mais longe, informar tudo. Num crescendo de ventura, ele profere por fim. Quando tiverdes de falar, diante de quem seja, não temais. Abri a boca, o Espírito Santo falará por vós. Né, Jorge? A insegurança que a gente tem é falta de confiança também, né? Só veio agora a reforçar, né? Que a gente falou há pouco. Então, quando tiveres de falar diante de quem seja, não temais. Abri a boca, o Espírito Santo falará por vós. Sede fiéis. Então, assim, essa falta de confiança que nos atrapalha a vida, né? Porque, se Deus quiser, se a gente tiver que ser instrumento, né, de falar alguma coisa para alguém, de tocar alguém com as nossas palavras, basta abrir a boca e confiar que Deus vai fazer a parte dele, né? O Espírito Santo vai falar por nós. Assim faziam os profetas também na época, né? Então, a gente não tem que temer realmente, né? Eu acho que a gente tem que entrar no movimento, querer servir, querer ajudar. É necessário ir mais longe. Há tantas pessoas precisando de conforto, precisando de uma palavra amiga, precisando de um consolo, precisando do Evangelho, precisando de, assim, que alguém lhes indique o caminho. Se a gente for parar para pensar, gente, a nossa volta, eu não sei, assim, o mundo que vocês veem, mas não deve ser muito diferente do meu, mas as pessoas estão perdidas, parece que estão sem norte, estão sem rumo, estão, não sei, tá tão estranho, pelo menos, eu não sei se é porque a gente começa a estudar e começa a ver a vida de uma outra forma, e a gente começa a prestar atenção, né? Isso eu falo de meus filhos, meus netos, amigos, parentes, assim, então, parece que todo mundo vive por viver, sabe, sem um propósito, né? Parece assim, eu costumo dizer, cachorro em guia de mudança, sabe? Que não sabe para onde vai e vai atrás de qualquer coisa. Porque quem não tem uma meta, quem não tem objetivo, segue qualquer coisa, né? Então, assim, ó, há tantas pessoas precisando, né? Precisando de nós, precisando das palavras, precisando do evangelho, precisando de bons exemplos, né? Então, isso fica um convite para todos nós, né? Vamos mais longe, precisamos ir mais longe. Isso me refiro a todos, porque eu acho que todos que estudam já têm condição de falar alguma coisa. Nem que seja contar a sua experiência, falar sobre o que pensa, né? Então, não percamos essa oportunidade. Sempre que aparecer uma oportunidade, que alguém vier chegar perto de nós, seja onde for, né? Não percamos a oportunidade de falar do amor, de falar da compaixão, sabe? De ser um conforto, oferecer um ombro amigo, emprestar os ouvidos, porque como eu falei há pouco, às vezes as pessoas só querem falar, né? E não conseguem escutar, mas tudo bem, então, ouça, empreste os seus ouvidos. E quando tiver oportunidade, fale, né?
Então, assim, esse é um convite para todos nós, certo? Sublime musicalidade tomou conta do ar. Levantou-se, ergueu as mãos e abençoou os ouvintes. As lágrimas abundavam nos olhos de todos, nascendo nas fontes do Espírito. Havia um elan invisível que transformava a mole humana numa só família, a família do amor universal do futuro. Eu imagino que tudo isso acontecesse justamente por esse magnetismo, por esse amor que transbordava, que contagiava todos, né? Como eu já, acho que é a terceira vez que eu vou falar isso hoje, mas que alegria, né? Poder ter convivido com Jesus, ter ouvido, ter sentido esse amor, essa energia boa que emanava dele, né? Então, veja, era uma família de amor, porque todos ali estavam sempre juntos e caminhando juntos e ouvindo e estando em contato com esse magnetismo, com todo esse amor. Gente, não tinha como não contaminar, né? Porque a gente sabe, a gente já falou sobre isso também, que o que a gente sente, se a gente está feliz, as pessoas que estão perto de nós sentem a nossa felicidade, sentem energia boa. Mas se a gente está triste, está com raiva, está irritado, também vamos atingir as pessoas que estão à nossa volta. Agora, imagine vocês, Jesus, uma fonte dessa de amor, né? Em contato com as pessoas. Todos tinham esse mesmo sentimento, todos conseguiam sentir esse amor, né? Então, uma experiência maravilhosa, né? E ele, entre os homens, apresentando a legislação do amor, em convite esplêndido à humanidade inteira. E como todos se retirassem aos poucos, em silêncio, dispostos a carregarem a sua cruz, ele ficou a sós e se encheu de plenitude. Dispostos a carregarem a sua cruz. Isso vale para nós. Quanto nós estaremos dispostos a carregar nossa cruz? A noite, por fim, vestiu o aclive de luar, enquanto as aldeias e as cidades dormiam, e ele velava nos cimos do outeiro, quer dizer, no alto dos montes, né? Vou repetir essa frase. E todos se retirassem aos poucos, em silêncio, dispostos a carregarem a sua cruz. Esse é o desafio hoje para nós. Daqui a pouco nós vamos nos retirar aos poucos, cada um para o seu lugarzinho, né? E vamos começar a prestar atenção no que a vida espera de nós. Qual é a cruz que temos que carregar? O que devemos fazer? No que eu posso melhorar? Que a gente deve, eu penso pelo menos, né? A cada dia tentar ser melhor. Não do que ninguém, mas melhor do que nós mesmos. Hoje eu tenho que ser melhor do que ontem e pior do que amanhã. Né? Esse melhorar-se, eu penso que é bem isso. É essa viagem interior que a gente precisa fazer. Já demorou. Vamos dar valor ao que tem valor. Vamos prestar atenção. Vamos servir com amor. Vamos carregar a nossa cruz. Sem reclamar. Seja ela qual for. Porque se ela está nas minhas costas, se eu tenho que carregar, é porque um dia eu a quis. Um dia eu atraí para mim. Então, hoje, acho que o Jorge postou, eu achei muito legal que a borracha não pode apagar o passado, né? Mas existe um lápis para escrever o futuro. Então, a gente, que foi feito, está feito, né? Temos que pagar todas as leis que deixamos de seguir, né? Mas a gente pode fazer diferente. O amanhã pode ser diferente. Se hoje está difícil, mas amanhã pode ser melhor, desde que eu semeie uma coisa melhor hoje, né? Então, é isso. Vamos seguir, vamos carregar a nossa cruz, sem revolta, com amor, servindo e amando. E acabou. Fim da apresentação. Não sei que horas temos, deixa eu ver. Poxa, faltam 8 minutos. Não sei se alguém quer comentar alguma coisa. Senão a gente pode encerrar. Helena, eu vou fazer a prece de encerramento, que aí você também está liberada para curtir a festa, né? Tá certo. Então, vamos todos manter o pensamento no nosso coração, buscar Jesus
para estar próximo de nós, Ele está dentro de nós, está no nosso coração. Vamos respirar e nos acalmarmos o mais que todos puderem, levando a sua percepção para o seu centro da vida, que é o coração. Senhor Jesus, te buscamos nesse instante, Senhor, rogando-te misericórdia, rogando o teu amparo. Concede-nos, Senhor, a lucidez necessária para a compreensão dos teus ensinamentos. Dai-nos coragem, Senhor, para que no campo das provas possamos vencer a nós mesmos, esse egoísmo, esse orgulho. Ajuda-nos, Senhor, te suplicamos, a nos tornar os seus servos. O seu seguidor. Sabemos, Senhor, que nos dá o pão da vida e que através do nosso esforço possamos chegar até Ti. Obrigado, Jesus, por toda a misericórdia, bondade e amparo que nos concede. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra, como ela é feita nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as minhas ofensas, assim como eu perdoo aqueles que nos tenham ofendido. Mas não nos deixe, Senhor, cairmos nas tentações, mas livra-nos de todos os males, e que assim seja. Assim damos por encerrado o nosso pequeno curso de hoje. Tenham todos uma boa noite e mantenham essa vibração o mais tempo que puderem. Boa noite, gente. Isso, Helena, um abração, boa festa para você. Obrigada. Boa noite, obrigada.